Senhor presidente, querido Delcídio Amaral, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, eu vou utilizar esse tempo no dia de hoje para tratar de um assunto que tem relação com o meu estado de Alagoas. O estado de Alagoas que, ao longo da sua história, um estado muito sofrido, onde a maioria da sua população, ou seja, 50% da sua população, melhor dizendo, ainda vive abaixo da linha de pobreza. Um estado que tem uma capacidade de recuperação extraordinária. Eu reputo o melhor pedaço de terra do Nordeste. Mas, ao longo da sua história, ele não foi bem tratado. Tivemos algumas dificuldades, enormes dificuldades, e hoje é tido como o mais pobre do Brasil. A partir de 2006, aliás, de 2007, com a eleição do governador Teotônio Vilela, ele teve uma missão difícil, que foi ajustar as contas públicas, pagar a quem devia, fazer um aperto fiscal, contar centavo por centavo para fazer com que o Estado pudesse readquirir a sua credibilidade, quer seja através da iniciativa privada e até do poder público. Dinheiro não chegava. Eu me lembro, nobre senador, que para fazer as obras estruturantes de qualquer estado do Brasil precisa do aporte de recursos do governo federal. E eu exerci alguns mandatos de deputado federal, e nós aprovarmos as emendas de bancada, todos os parlamentares da bancada federal, para que o Estado pudesse realmente começar uma obra estruturante. E, lamentavelmente, pelas dificuldades ou pelo Estado estar inadimplente, não recebíamos os recursos. E as obras não eram realizadas, porque o Estado não tinha potencial financeiro para fazê-las. Então, a tarefa encontrada pelo governador não foi uma tarefa simples, porque mexer em estruturas antigas para criar bases permanentes de crescimento não dá visibilidade imediata. Durante muitos anos, meu estado, um dos mais pobres do país, foi prejudicado por governos paralisados, diante das inúmeras demandas sociais, econômicas que nós, alagoanos, conhecemos tão bem. Eles se preocupavam apenas em apagar incêndios diante da opinião pública e anunciavam ações que não tinham lastros, não tinham continuidade. Essas medidas contribuíram para o nosso Estado cair em descrédito diante da iniciativa privada e diante da União. Não éramos respeitados. Tínhamos que engolir seco, na linguagem mais popular, tudo o que falavam sobre Alagoas e seus governantes. A falta de planejamento de médio e longo prazos e de políticas públicas permanentes afugentava os investimentos que tinham medo, aliás, os investidores que tinham medo de mudanças repentinas nas regras do jogo. Alguns críticos podem argumentar que a população não pode esperar e que necessita de mudanças imediatas. Mas acredito que na ânsia de resolver problemas complexos,
As gestões anteriores apenas tomavam medidas fugazes. Acho que temos um longo caminho a trilhar no desenvolvimento do Estado. A redução das desigualdades, mas é possível reconhecer avanços, como o crescimento em 40% do número de empregos formais entre 2009 e 2011. No mesmo período, foram atraídos 70 novas indústrias, 30 empreendimentos comerciais de grande porte e 25 novos hotéis instalados em Alagoas, conforme dados da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Alagoas. Alagoas, senhor presidente, é o segundo estado do Nordeste e o 13º do ranking nacional em distribuição de renda na economia, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade. O indicador de concentração de renda no estado de Alagoas passou de 0,57 para 0,52 entre os anos de 2009 e 2011, antecipando o cumprimento da meta para 2014, que era de 0,54. Para aumentar os investimentos, a Secretaria de Planejamento de Alagoas definiu 6 eixos estratégicos com iniciativas robustas que alavancavam o potencial de Alagoas e atendem às necessidades de mercado. São consideradas prioridades para investimentos: o Canal do Sertão, o turismo, os setores químicos plásticos, o setor sucro-alcooleiro, sucro-energético, comércio e serviço, indústria naval e metal-mecânica e demais segmentos industriais que formam as cadeias produtivas destes setores. O Canal do Sertão, senhor presidente, é uma obra que traduz, no momento, a maior obra hídrica do governo de Alagoas, com a bênção do governo federal. É um eixo estratégico do governo, pois levará água para o agreste e o sertão do estado. Serão inaugurados em março os primeiros 65 quilômetros desta obra, que passará por Delmiro Gouveia, Água Branca, Olho d'Água do Casado e Iapi. Esta obra, senhor presidente, ela tem uma importância do resgate da imagem de Alagoas junto ao governo federal, pois sem a sua inclusão no Programa de Aceleração de Crescimento, dificilmente não, obrigatoriamente a obra não existiria, porque o estado de Alagoas não dispunha de recursos para tocar essa obra. Graças à sensibilidade do presidente Lula, que incluiu no programa de crescimento, no PAC, a obra do Canal do Sertão. A inclusão do Canal do Sertão foi possível porque o Estado mostrou ao presidente Lula e à presidenta Dilma que Alagoas é um Estado sério, apartidário e que busca as melhores soluções para os alagoanos. Quando os 250 quilômetros do canal forem concluídos, 1 milhão de alagoanos serão beneficiados em 42 municípios. A água será usada também para piscicultura, pecuária, de pequeno porte, agroindústria e fruticultura. O objetivo é atender pequenos empreendimentos e solidificar a agricultura familiar como alternativa de renda e principalmente nas populações que ficarão às margens do canal. Nós temos um outro segmento que está tendo objetividade no meu estado, o segmento naval metal-mecânico, o segundo eixo estruturante do estado de Alagoas, o naval metal-mecânico,
que está de olho na expansão do mercado doméstico e na possibilidade de ocupar o mercado internacional. Alagoas tem vocação natural para empreendimentos desta categoria, devido às características físicas e geológicas. São segmentos que geram empregos em toda a sua cadeia produtiva, desde componente para os navios até alimentação para os trabalhadores. O eixo metal-mecânico, senhor presidente, o naval deve investir mais de 1,7 bilhão de reais em 7 empreendimentos que vão gerar 8 mil postos de trabalho. O maior destes empreendimentos é o estaleiro EISA, que em muitas oportunidades já fomos cobrar da presidenta Dilma, das autoridades constituídas do Brasil, para que pudesse instalar o estaleiro em Alagoas. Infelizmente, até agora ainda não foi possível, mas já avançou muito. A última audiência pública ocorreu há alguns dias atrás, no município de Coruripe, na região sul do meu estado. E nós alimentamos a esperança de que, breve, por esses próximos 60 dias, acredito, o IBAMA deverá nos fornecer a licença ambiental para o início daquela importante obra que gerará, na primeira hora, 4.500 empregos diretos, atendendo, sem dúvida nenhuma, um grande contingente de trabalhadores do estado de Alagoas. Pois bem, senhor presidente, estou acompanhando atentamente todo o processo para que tenha um desfecho positivo. Essa é a nossa expectativa. Pois bem, tem um outro segmento que também é importante para o desenvolvimento da atividade do estado de Alagoas, que é o químico plástico. Outro segmento importantíssimo é o químico plástico. Indústria que influencia todas as cadeias e complexos industriais. Assim, a cadeia produtiva de química e do plástico recebeu aproximadamente 1,5 bilhão em investimento de 29 empresas e gerou 2.417 empregos diretos nos últimos 5 anos. Somente a Braskem investiu 1,2 bilhão na ampliação da planta de PVC para ampliar a capacidade de produção de 260 mil toneladas para 460 mil toneladas ano. Esse resultado só foi possível porque o governo do estado estava disposto a criar um terreno propício para a geração de empregos com a criação do núcleo de tecnologia de plástico que oferece capacitação na área. O segmento suco-energético. O governo do estado também tem estratégias para resgatar a capacidade produtiva de setores que estão em crise, como o segmento suco-energético. Assim, este é o 4º eixo estratégico, com foco na produção de energia e alimentos. O segmento é considerado uma grande aposta para substituir os combustíveis fósseis. A previsão da Secretaria de Planejamento de Alagoas é que este eixo movimente cerca de 500 milhões com a instalação de 3 novos empreendimentos até 2014. Agora, senhor presidente, vamos tratar de um assunto que é a vocação primeira do meu estado, que é o turismo. Outro eixo considerado estratégico é o turismo. Alagoas possui o mais belo litoral e muitas atrações naturais que podem ser exploradas pelo turismo para gerar emprego e renda. Eu repito, senhor presidente, é o mais belo litoral, quer norte ou sul, do Brasil. Com muito respeito a todos os outros litorais que nós temos, mas Alagoas, ela foi protegida pela natureza com relação a isso aí. Segundo o dado da Secretaria de Planejamento, aliás, de Turismo de Alagoas, em 2007 e 2012, 19 hotéis se instalaram no estado, com investimento da ordem de 342 milhões, geração de 2.696 empregos diretos e 10 mil indiretos. Até 2014, está previsto incremento de mais de 13 mil leitos e a criação de 5.500 empregos diretos e 21.700 indiretos. Para minimizar os efeitos da sazonalidade, o estado foca também no turismo
de negócios e eventos. Neste ano, destinei eu particularmente, numa emenda ao Ministério do Turismo, cerca de 10 milhões de reais para fazer o processo de climatização do Centro de Convenções Ruth Cardoso, para que Alagoas dispute em pé de igualdade com outros estados este mercado. Destes 10 milhões, senhor presidente, o Ministério do Turismo já fez o empenho de 5 milhões. E, com a aprovação do nosso orçamento, o ministro Gastão se comprometeu que daria os outros 5 milhões, porque a obra é da maior importância para incentivar o turismo no meu estado. O governo de Alagoas ainda aposta em outros segmentos, industriais como alimentos e bebida, que centraliza os investimentos de mais de 380 milhões para a implantação de 3 empreendimentos e geração de 2.073 postos de trabalho. Também está previsto o investimento de mais de 270 milhões em 16 novos empreendimentos e o segmento de mineração com 1,2 bilhão de reais. Comércio e serviço, outra área com grande potencial de geração de emprego e renda, são os setores de comércio e serviço, entre shoppings, mercados, supermercados, hipermercados. Até 2014, o Estado deve receber investimento da ordem de 785 milhões em 25 empreendimentos que devem criar mais de 10 mil novos postos de trabalho. A divisão das potencialidades em eixos estruturantes pelo governo de Alagoas já mostram resultados tanto na balança comercial quanto nos indicadores sociais. Desde 2009, Alagoas vem apresentando taxas de crescimento acima da média da região Nordeste e do Brasil, segundo dados do IBGE e da Secretaria de Planejamento do Estado. O Produto Interno Bruto cresceu 2,1%, superando a média do Nordeste, que foi de 1%, e do Brasil, que decresceu 0,3%. A previsão de crescimento em Alagoas em 2012 é da ordem de 6,6%, bem acima do crescimento do Brasil, que teve apenas 1%, e dos maiores estados do Nordeste, Bahia 3%, Pernambuco 2,3% e Ceará 3,2%. A evolução recente da economia alagoana tem como pilares a retomada do setor industrial devido aos incentivos de infraestrutura oferecidos pelo governo do Estado, foco e planejamento. Os opositores do governo de Alagoas podem eleger que ainda existem problemas na educação, na saúde e na segurança, mas essas ações também contribuíram e contribuirão ainda mais para a melhoria desses indicadores. Quanto maior a atividade econômica, maior o recolhimento de impostos e mais investimentos para a população. E os resultados começaram a aparecer. O Estado é exemplo do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, na redução da mortalidade infantil, ao reduzir em 43% o número de óbitos de atividades evitáveis entre crianças. Na segurança pública, conseguimos apoio do governo federal para fortalecer as instituições policiais e reorganizar os serviços, com a implantação do programa Brasil Mais Seguro. Pela primeira vez em 12 anos, Alagoas conseguiu uma redução substancial no número de homicídios. De acordo com os dados do Ministério da Justiça, entre junho e novembro do ano passado, a redução nos homicídios chegou a 30% em Alagoas e 54% em Maceió, em relação ao mesmo período de 2011. Só atingimos esse resultado porque unimos esforços, deixando de lado as diferenças partidárias. Não estou dizendo que todos os problemas de Alagoas foram sanados, mas que somente é possível alcançar o desenvolvimento sustentável, com políticas de Estado modernas, duradouras e sem ter cor partidária, senhor presidente. Porque a cor partidária ela deve existir quando nós estamos em busca do voto. Terminada a eleição, desarma-se os palanques e deveremos todos nos unir para lutar em benefício dos nossos estados, assim como vai Vossa Excelência e toda a classe política do estado do Mato Grosso do Sul, como faz os senadores e outros políticos do estado do Rio Grande do Sul. Então,
Essa é a ação que nós estamos fazendo em defesa do desenvolvimento de Alagoas, do bem-estar da sua população e de prosperidade daquele povo, que era tido e é tido ainda como o mais pobre, mas nós já tivemos um avanço considerável. Agora mesmo o governo do Estado transferiu a sede do governo, senhor presidente, vou encerrar, a sede do governo para o Alto Sertão do meu Estado, porque nós estamos vivendo a pior seca desses últimos anos, ou desses últimos 100 anos, uma coisa assustadora. E, na verdade, o governo federal tem sido parceiro, e o governo do Estado, com as poucas condições que o Estado dispõe, também está chegando dentro para atender, melhor dizendo, aqueles que estão flagelados da seca horrível que assola o semiárido brasileiro e principalmente o semiárido do meu Estado. Agora mesmo, com a interveniência do governo federal, o governador anunciou a construção de mais 3 grandes adutoras, 2 no Alto Sertão, da Bacia Leiteira e do Alto Sertão, e uma outra do Agreste, com recursos entre o governo do Estado e uma PPP da ordem de aproximadamente 400 milhões de reais. Ora, senhor presidente, se nós tivéssemos tido isso ao longo desses últimos 6 anos, lógico que Alagoas não estaria na situação que se encontra hoje. Daí porque eu gostaria de aqui, nesta oportunidade, me congratular, sem dúvida nenhuma, com o governo do Estado, ter feito um esforço em comum para fazer com que esses números possam ser oferecidos à sociedade brasileira, que está vendo que lá tem um governo que, olha, senhor presidente, como existem muitas coisas, hoje podemos dizer, o governo de Alagoas, desses últimos 6 anos, não tem sido alvo de um mínimo desgaste no que diz respeito a qualquer tipo de malfeito praticado por quem quer que esteja exercendo o cargo no governo do Estado, do meu pequenino e querido Estado de Alagoas. Então, eu queria, nesta oportunidade, mais uma vez, agradecer ao ex-presidente Lula, que foi um benfeitor de Alagoas, como foi um benfeitor para o Nordeste. Agradecer à presidenta Dilma, que não deixou de dar continuidade à política implantada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós, alagoanos, somos gratos a esse governo do PT, porque também somos aliados. E eu quero dizer aqui a Vossa Excelência, que foi uma das coisas melhores que eu já fiz durante a minha história política, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se lançou candidato na primeira eleição em 89, eu fui para o palanque do PT, apesar de não ter da sigla, não ser filiado ao Partido dos Trabalhadores. Mas eu dizia que já tinha votado em diversas autoridades importantes desse país, intelectuais, industriais, militares, etc. Mas eu ia votar agora num trabalhador. E votei num trabalhador, e o trabalhador, na verdade, fez com que esse Brasil melhorasse. Fez com que o pobre brasileiro pudesse ser ouvido. Fez com que o pobre brasileiro pudesse ter a oportunidade de dizer que agora não vou mais catar lixo. Eu tenho hoje, por maior ou melhor, encerro as minhas manifestações e dizer que continuo acreditando no meu Estado. Vamos trabalhar aqui em Brasília para que as coisas possam acontecer. É um Estado pequeno, mas é um Estado, na verdade, que precisa crescer, se desenvolver, melhorar e dar melhor qualidade de vida à sua população. Muito obrigado a Vossa Excelência e pela tolerância. E eu queria dizer ao povo de Alagoas, nós estamos atentos, cuidando das coisas de Alagoas. Nós somos aliados do povo para que a gente possa aqui fazer acontecer. E essa é a meta de todos nós que fazemos a bancada federal aqui no meu Estado. Aliás, do Estado de Alagoas, aqui em Brasília. Muito obrigado, senhor presidente.